Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de gramática do Kaur. Eu sou o professor Libeni e hoje nós vamos falar sobre os elementos de comunicação, certo? Bom, os elementos de comunicação, eles são os componentes que estão presentes no processo comunicativo estabelecido entre emissor e o receptor, ou seja, ele é a troca de mensagens entre o falante e o ouvinte e é constituído por esses componentes. Antes, é importante saber o que é a comunicação. O termo ele é derivado do latim comunicare, que significa partilhar, tornar comum, participar de algo. Então, como uma característica especialmente humana, é por meio da comunicação que é possível estabelecer uma interação entre as pessoas, desde que tenham um código pré-determinado. O processo comunicacional é algo tão cotidiano que praticamente não é possível ver os elementos da comunicação, mas eles estão lá. Esses elementos da comunicação estão presentes em cada momento do processo comunicativo, desde a saída da mensagem do emissor até a chegada da mensagem no receptor. A comunicação ela pode ser verbal ou não verbal, ou seja, ela pode se dar por meio da linguagem oral ou escrita, ou por meio de gestos, expressão corporais também, sinais e entre outros. Ou seja, toda forma de comunicação ela é válida. Mas, independentemente de ser comunicação verbal ou não verbal, os elementos da comunicação estão presentes em qualquer processo comunicativo. O mesmo vale para a linguagem verbal e não verbal, pois a comunicação pode ser estabelecida também pela linguagem verbal e não verbal. Na linguagem não verbal, além de gestos e sinais, pode ocorrer por fotografias, imagens, desenhos e etc. Tá bom? Então, olha só. Nós temos aqui um semáforo. Ou seja, o semáforo ele corresponde ao código. O que o semáforo indica? Quando você deve avançar e quando você deve parar o carro. Aqui não se trata de uma comunicação verbal, mas de uma comunicação visual. Através do quê? Através de sinais. Quando eu sei que estiver verde, eu avanço com o carro. Quando eu sei que está vermelho, eu paro com o carro. Então, isso daqui não é uma comunicação verbal. Nós estamos falando de uma comunicação visual por meio de sinais. No caso aqui, sinais luminosos. Bom, agora nós vamos ver os elementos em si da comunicação. Nós temos o emissor, também chamado de falante ou locutor. O emissor ele é aquele que transmite a mensagem, ou seja, é o sujeito que se manifesta por meio do código escolhido por ele e envia a mensagem ao receptor. Então, assim o emissor ele pode ser o primeiro elemento da comunicação que inicia o processo comunicativo. Além disso, ele deve estar ciente de que o código por ele escolhido deve ser o mesmo compartilhado com o emissor, pois caso o receptor e o emissor não compartilhem do mesmo código,
a mensagem não é codificada ou entendida. Então, o emissor é aquele que vai transmitir a mensagem, ok? Aquele que vai enviar para o receptor. Porém, ambos devem ter o quê? O mesmo código de sinal. Por quê? Porque senão, um não vai entender a mensagem do outro. O receptor também pode ser chamado de interlocutor, tá? Nós temos agora aqui o receptor, ou seja, aquele que recebe, ou destinatário, como nos correios, ou também ouvinte. Então, ele é aquele que recebe a mensagem transmitida pelo locutor. Presumindo que o falante e o ouvinte compartilhem o mesmo código, cabe ao receptor decodificar a mensagem. Dessa maneira, o processo de decodificação é exatamente o entendimento que o interlocutor tem sobre a mensagem. Vale ressaltar que a comunicação não acaba aqui, pois para que ela seja completa é necessário que haja um retorno, ou seja, uma resposta do receptor que então passa a ser o emissor. Ok? Bom, depois disso, nós temos os códigos. O que é o código? O código ele é o conjunto de sinais escolhidos pelo emissor, que são usados no processo comunicativo para a transmissão da mensagem. Ou seja, o código é o que é decodificado pelo receptor. O código usado na comunicação pelo emissor, ele deve ser um código pré-estabelecido entre ele e o receptor, pois caso os dois não compartilhem do mesmo código, a comunicação será falha e não será estabelecida. O código utilizado no processo comunicativo pode vir de várias formas, verbal ou não verbal. Esse código pode ser por sinais, gestos, sons, textos, desenho e etc. Tá? Por exemplo, aqui os idiomas, libras e os sinais de trânsito também são tipos de código. Ou seja, o nosso código vai ser o quê? Vai ser a forma como o emissor e o receptor vão estar aí escolhendo para se comunicarem, desde que os dois entendam o código. Então, por exemplo, em uma conversa entre um surdo-mudo, que usa a língua dos sinais, Libras, e uma pessoa que usa a linguagem oral. Quando o surdo-mudo, que se comunica por Libras, tentar estabelecer uma comunicação com essa pessoa, a comunicação só será possível se ambos tiverem o código em comum. Nesse caso aqui, o código seria a Libras. Se ambos não compartilharem do mesmo código, a linguagem dos sinais, a comunicação não vai ser estabelecida, pois o receptor não tem conhecimento para decodificar a mensagem. Bom, quanto à mensagem. A mensagem ela é o objeto da comunicação. É o assunto que é tratado na comunicação estabelecida entre o emissor e o receptor. A mensagem ela pode ser abordada por meio de uma conversa do dia a dia, em videoaula e entre outros. Ou seja, a mensagem vai ser a conversa em si, aquilo que você quer transmitir para outra pessoa. Depois nós temos o canal. O que é o canal? O canal ele é o meio com que a mensagem é transmitida. Ele pode ser físico ou virtual. É pelo canal que a mensagem circula até que chega no seu destino. Ou seja, o canal ele é o responsável por assegurar que ocorra o contato entre o emissor e o receptor. Pode ser que de forma sonora,
por palavras escritas, por exemplo, e etc. Então, aquilo que faz com que a mensagem chegue até lá, até o destino, é o canal. Depois nós temos o referente. O referente também é chamado o quê? De contexto, ou seja, o assunto que é tratado no conteúdo que compõe a mensagem. O referente, assim como o código, deve ser compartilhado entre o emissor e o receptor. Isso porque o contexto também pode ser constituído pelo espaço e tempo do falante. Logo, o referente é tudo aquilo que engloba os elementos da comunicação. Então, olha só, se você tem ali a sua mensagem, só que essa mensagem ela tem um determinado assunto, um determinado tema. Então, isso vai ser o quê? Vai ser o seu contexto, ou seja, o seu referente. Depois, nós temos o ruído. O ruído é qualquer interferência que possa atrapalhar a comunicação entre o emissor e o receptor, mesmo ele não sendo um dos elementos da comunicação, ele pode aparecer em alguns momentos comunicativos. Contudo, o intuito do ruído é apenas atrapalhar o processo comunicativo. Até mesmo o silêncio, a ausência de som, é considerado um ruído, pelo simples fato de se tratar de uma interferência comunicacional. Então, quando duas pessoas estão ali paradas em silêncio, elas têm uma certa interferência, elas não estão se comunicando. Então, isso também é considerado um ruído, certo? Então, por exemplo, há duas pessoas conversando em um ponto de ônibus. Em um momento da conversa, passa uma ambulância com a sirene ligada. Naquele momento, o som da conversa entre duas pessoas é abafado. Nesse caso, houve um momento em que ambas não escutaram o que uma disse à outra, e para isso as falas tiveram que ser repetidas. Assim, a sirene da ambulância foi um ruído que interferiu naquela comunicação. Nesse exemplo citado, a interferência foi externa, mas pode acontecer do ruído ser interno, ou seja, em um dos elementos da comunicação. Por exemplo, a falha da ligação em que o ruído ocorre no canal da mensagem, certo? Bom, vale ressaltar com isso que nós não temos aí uma ordem estabelecida dos elementos da comunicação. A ordem colocada aqui foi só para fins didáticos, para nós termos uma melhor compreensão do assunto. Então, nós temos aqui um esquema do processo comunicativo, tá? Bom, nós temos aí o canal de comunicação primeiro, que é o que engloba tudo. Depois nós temos o emissor e o receptor. Só que entre o emissor e o receptor nós vamos ter aí a mensagem, o referente e o código, ok? Então, para que fique mais fácil aí a nossa compreensão, certo? Do nosso canal de comunicação. Começa no emissor, termina no receptor. E entre eles, nós vamos ter aí a mensagem, o referente e o código. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Tchau, tchau.